Nesse domingo eu quero trazer para vocês um pouquinho sobre Melios. Ela é uma empresa que talvez nem todo mundo saiba o que ela faz, porque ela é uma empresa relativamente nova na nossa bolsa de valores, fez a IPO recentemente, mas já acumula uma alta de mais de 229%. Nessa semana que passou, ela entregou então um resultado, que foi relativamente bom do quarto trimestre de 2020 e as suas ações então subiram quase 30%, pelo menos até o momento que eu tô gravando esse vídeo. No fim das contas, abri enquete lá no Instagram pedindo para vocês indicarem qual era a ação que vocês queriam que eu trouxesse nesse domingo e não teve jeito, Cash 3, que é a nossa Melios, veio parar aqui para vocês. Então, antes da gente trazer os principais números, o guidance, o que esperar da empresa ou até mesmo a prévia do resultado para o primeiro trimestre de 2020, eu já quero compartilhar com vocês aqui o meu Instagram, que tá aqui na descrição e que também tá aqui no cantinho, mas também já pedi para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e qualquer comentário que vocês queiram fazer, dizendo se vocês investem já na empresa ou não, se vocês acreditam nela ou não, podem utilizar então os comentários aqui embaixo que eu sempre passo lendo e respondendo na medida do possível, beleza? Bom, pessoal, primeiro eu quero explicar para vocês o que faz a Melios, porque como ela é uma empresa relativamente nova, como eu falei para vocês, pelo menos na nossa bolsa de valores, poucas pessoas realmente foram buscar o que ela realmente faz, o que ela tá fazendo e talvez entender como ela pode crescer nos próximos anos. E aí, vamos lá. Ela trabalha basicamente com marketplace, mas o foco dela mesmo é aquela questão do cashback, ou seja, aquela coisa que a gente compra e tem parte do nosso dinheiro de volta, né? Então ela trabalha com vários parceiros, ela tem mais de 800 parceiros ali dentro do marketplace, mas não é somente isso. Ela também tem cartão de crédito que ela lançou em parceria com o Banco Pan, também nesse sistema de você ter um cashback, uma porcentagem ali das suas compras de volta. Ela também tem a própria questão da nota fiscal com cashback, e isso também é algo relativamente novo e é uma maneira, talvez, de o cliente, ou enfim, até mesmo das empresas conseguirem entender como está sendo a relação de consumo e as próprias pessoas ali escanearem, talvez, aquele QR Code que muitas vezes sai na nota fiscal e ter parte desse valor de volta. Ela também tem a própria questão de recarga de celular. E uma coisa que ela também acabou fazendo aí nesses últimos períodos foi justamente a compra de um site gringo, que é o Picodi. Então ela também está tentando expandir para outros países, na verdade através do Picodi já consegue fazer isso, e como vocês podem ver aqui na tela, ele basicamente é um site que hoje trabalha com cupons de desconto, mas eles já estão aí com projetos que estão sendo tocados para também inserir toda essa questão de cashback e tudo mais, que é realmente o foco da Melios. Ela tem outras vias que ela trabalha, mas basicamente as principais são essas, e ela tenta crescer dentro então desses segmentos. A gente sabe que existe sim uma concorrência dentro dessa questão de cashback, que tem grandes parcerias também, mas eu acho que um ponto muito importante que a gente precisa primeiro entender é que a nossa relação com o e-commerce no Brasil, ela ainda precisa expandir muito mais. Quando a gente compara como a gente consome nos marketplaces, no e-commerce com países como Estados Unidos, a gente vê que a gente ainda é muito pequenininho e tem muito para crescer. Então, por mais que ela tenha alguns concorrentes, ainda assim tem espaço para ela e para outros concorrentes crescerem também. Mas é claro que a gente sempre tem que ficar atento no que os outros estão fazendo também, para entender qual é o potencial que ela tem. De qualquer maneira, ela também tem uma outra linha que eu estava quase esquecendo de falar, que é justamente a questão de empréstimo. Isso também é algo novo para ela, eles lançaram uma linha de empréstimo e muitas vezes eles já estão reportando que, às vezes, o primeiro contato com a Melios está sendo por meio dessas linhas de crédito e aí depois eles vão explorar, então, as outras funcionalidades. Empréstimos e cartão de crédito é algo que tem chamado bastante, né? O que aconteceu com Melios nesse ano de 2020, pelo menos olhando os números que a gente teve aí do quarto trimestre de 2020 e o consolidado, é que nós vemos que por mais que a gente tenha, ou aliás, que a gente ainda esteja vivendo uma pandemia, o e-commerce ele acabou crescendo bastante, principalmente quando a gente fala do comércio eletrônico. Eu já trouxe outros dados para vocês de Via Varejo, de Magazine Luiza, e a gente conseguiu ver várias linhas crescendo bastante, mesmo diante da pandemia, onde muitas pessoas estavam com certa dificuldade, seja financeira, muitas pessoas perdendo emprego, mas ainda assim a relação de consumo acabou aumentando bastante. E por consequência, isso acaba refletindo também
também na Melius. Apesar de eles terem entregue um resultado que eu, pelo menos, considerei bom, ainda assim, esse resultado poderia ter sido muito melhor se a gente não tivesse o segmento de viagens fortemente impactado, porque eles também têm parceiros nesse segmento, e como a gente viu então que várias questões de passagens, pacotes de viagens foram cancelados ou simplesmente não aconteceram, isso impactou, claro, no resultado de Melius e também dessas outras empresas, mas ainda assim ela entregou resultados positivos. Agora, já que eu falei um pouquinho sobre essa parte quali de Melius, vamos falar um pouquinho sobre os números então pra gente entender de tudo isso que eu tô falando, né? Ela acabou entregando então uma receita líquida em 2020 33% maior do que 2019, entregando então um resultado de mais de 125,3 milhões de reais. Quando a gente olha só o quarto trimestre, a receita ela cresceu mais de 80%. Já quando a gente fala do lucro líquido, ela conseguiu crescer o lucro líquido em 2020 mais de 31,2%, ficando com resultado de 19,7 milhões de reais. Já um outro dado que eu considero muito importante a gente olhar, principalmente falando do quarto trimestre de 2020, é justamente o EBITDA. Então, o EBITDA do quarto trimestre de 2020 cresceu mais de 156%, ficando com 5,6 milhões de reais. E a margem EBITDA, ela cresceu então 3,9 pontos percentuais, né? Ficando com 12,9%. Isso em relação ao quarto trimestre de 2019. Todos esses dados, eles são importantes? Sim, gente, claro que são. Só que eu acho que uma coisa que guia bastante como será esse resultado da Melius é justamente o GMV. Eu já expliquei em outros vídeos o que basicamente é o volume de vendas, então, que as empresas do varejo medem, né, através do seu e-commerce, do marketplace, ou enfim, das suas vendas no geral. E o GMV trimestral de Melius ficou então em 955,5 milhões de reais no quarto trimestre de 2020, o que foi uma alta de mais de 57%. Como vocês estão vendo nessa imagem aqui, ela conseguiu crescer ao longo de 2020, entregou um resultado positivo e isso mostrou então que toda essa parte de e-commerce e marketplace cresceu bastante em 2020 também. Só que aqui a gente está falando do quarto trimestre de 2020 e uma ponderação que eles fizeram na teleconferência deles é que a gente precisa aprender a avaliar os resultados. Por quê? Quando a gente fala do GMV mais forte, isso sempre vai acabar acontecendo no quarto trimestre de cada ano. Por quê? Porque a gente tem as festas de final de ano, porque a gente tem uma Black Friday e por aí vai. Só que o que acontece? Esse GMV, que é o volume de vendas, não quer dizer que vai impactar diretamente na receita no mesmo período. Por quê? Muitas vezes a comissão que as empresas acabam pagando para Melius podem demorar aí alguns meses para entrar. Então eles falaram que no quarto trimestre de cada ano sempre vai ter o GMV mais forte, porém, onde vai ter uma receita maior, vai acabar sendo sim no primeiro trimestre de cada ano, que é quando então essas comissões começam a entrar e aí sim isso acaba impactando no resultado. Claro que quando a gente vê uma escadinha como essa que a gente viu, a gente entende que tem essas ponderações, esse descasamento, né, entre GMV e a receita, mas a gente também tem que entender que quando a gente vê essa escadinha tem tudo a ver justamente com a empresa estar crescendo cada vez mais. E aí para isso eu trago alguns números para mostrar para vocês, né? Quando a gente fala do número de contas abertas na Melius, a gente tem mais de 14 milhões de contas em 2020. Quando a gente fala de usuários ativos, ou seja, aqueles que abriram conta e que utilizam algum serviço, que utilizam algum produto, a gente está falando de mais de 5,3 milhões de usuários ativos. O que traz, pelo menos para o quarto trimestre de 2020, uma média de mais de 25 mil contas sendo abertas diariamente. Ou seja, foi um crescimento muito grande, ainda que a gente faça a comparação de alguns dados, por exemplo, de trimestre a trimestre, que no quarto trimestre o lucro acabou caindo, mas também as despesas acabaram subindo bastante. Ainda assim, foi um ano muito forte para a Melius, ela conseguiu crescer bastante, mesmo diante de um cenário que parecia difícil, que aliás foi difícil para muitas empresas. Então, apesar
A gente está vendo alguns dados de consumo já não tão acelerados como alguns períodos do ano passado. Ainda assim, eu acho que ela tem feito alguns projetos importantes para continuar crescendo e não olhando somente para essa questão de cashback, mas essa questão de empréstimo, de olhar também para outros países através do Picodi e também incrementar novos projetos através do Picodi, própria questão de cartão de crédito, ou a própria questão de gift cards, enfim, eu acho que ela tem conseguido implementar projetos. Quando a gente fala de uma prévia operacional do primeiro trimestre de 2021, eles acabaram divulgando isso e eu acho que vale a pena a gente trazer para cá, até mesmo para a gente entender o que aconteceu, apesar deles não terem entregado ainda o resultado oficial, né? Então, eles falaram que já no primeiro trimestre de 2021, eles já estão com mais de 16,4 milhões de usuários, o que é um crescimento de 73% em relação ao mesmo período do ano anterior. Quando a gente fala de usuários ativos, mais de 7,1 milhões de usuários ativos, o que é um crescimento de mais de 226% em relação ao primeiro trimestre de 2020, e o GMV também acabou crescendo bastante, ficou com 834 milhões de reais, mais de 91% de crescimento em relação ao mesmo período do ano anterior. E aqui vocês estão vendo que esse GMV, ele tá menor do que o quarto trimestre de 2020, e isso tem muito a ver com aquilo que eu expliquei antes, o descasamento, né? O maior GMV, eles falaram que vai acabar sempre sendo no quarto trimestre, mas a maior receita vai ficar para o primeiro trimestre, então é natural que a gente veja o GMV um pouquinho mais fraco para o primeiro, segundo e terceiro, mas a gente também pode esperar uma receita um pouquinho maior. Então eu vejo que Melios é uma empresa que tem entregue sim bons resultados, tem muito espaço para crescer apesar da concorrência. A gente pode esperar então, acho que resultados bons também para o primeiro trimestre de 2021, só que a gente não pode simplesmente fechar os olhos para o tanto que a empresa já subiu. Quando a gente olha para os múltiplos, principalmente quando a gente começa a avaliar toda a questão de preço-lucro, a gente vê ela negociar a mais de 200 vezes o preço-lucro. Então a gente entende que ela é uma empresa que já ficou um pouco esticada, nada impede que ela continue subindo mais, até porque a gente está falando aqui de empresas que estão inseridas no segmento de tecnologia, algumas com um pezinho claro no varejo também, mas empresas de tecnologia a gente tem visto que tem sido extremamente difícil fazer algum valuation e ser assertivo nesse valuation, porque muitas vezes quando a gente acha que tá caro, pode vir a empresa dar um tapa lá na nossa cara e ficar mais cara ainda. Mas beleza, gente, eu fiz uma baita de uma resenha pra vocês, acho que a gente até se alongou um pouquinho mais do que a gente gostaria hoje, mas é que era muita informação sobre a empresa, até porque eu nunca tinha falado dela aqui no canal, então eu quis fazer uma introdução sobre o que ela faz, o que ela tem feito, o que esperar e tudo mais. Só que aí eu quero acabar o vídeo fazendo aquela clássica pergunta, né? Depois de todos esses dados, ou com os dados que você já estudou sobre essa empresa também, vocês investiriam em Melios ou Cash 3? Escrevam aqui nos comentários que eu quero saber e eu vejo vocês então no próximo vídeo.